Olá pessoal, estou chegando e vamos falar sobre o resultado da PF em relação ao inquérito, né? A investigação do TSE que Bolsonaro divulgou os documentos. Eu sou Fagundes, hoje são 2 de fevereiro de 2022, na descrição o link para esta matéria. PF vê crime em vazamento, mas não indicia Bolsonaro. Quer dizer, eu acho interessante, né? Houve crime do presidente por divulgar os documentos, mas não houve crime do TSE em mentir para a sociedade, porque a verdade é uma só. Eles disseram uma coisa quando na verdade estava acontecendo outra, né? E quando é revelada a verdade, é crime quem revela a verdade. Bom, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição tem chave Pix, conta bancária, seja um patrocinador do nosso canal. Lembrando que tem aqui o link da nossa lojinha, compre por ele e você estará ajudando o canal. Nossas lives aos sábados às 21 horas e aqui você participa, você faz a live, porque são os seus comentários que fazem o rumo aqui da live, beleza? A Polícia Federal, PF, concluiu o inquérito que apurava se houve crime na divulgação durante uma live do presidente Jair Bolsonaro de informações relativas a uma investigação da corporação sobre ataques hackers contra o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em 2018. A PF concluiu que houve crime no vazamento dos dados, mas não indiciou Bolsonaro. A justificativa é que o presidente da República tem foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, e que só poderia ser indiciado mediante autorização prévia do Supremo Tribunal Federal, STF. O caso foi encerrado. Na comunicação feita pela PF ao STF, a corporação informa ainda que o fato de Bolsonaro não ter comparecido ao depoimento no âmbito do inquérito, como havia determinado o ministro Alexandre de Moraes, não prejudicou a análise do caso. Ou seja, em outras palavras, chupa que a cana é doce, Moraes. Bom, continuando. Ao não comparecer à PF na semana passada, o presidente alegou que apenas exerceu seu direito de ausência e que o STF ainda não havia se manifestado de forma colegiada sobre o formato do depoimento, se presencial ou por escrito. O deputado federal Felipe Barros, PSL-PR, que participou da live com Bolsonaro, também não foi indiciado pela PF. O parlamentar já havia prestado depoimento. Bom, deixa eu ver. Aqui. Decorrido o prazo estabelecido, não houve atendimento à ordem judicial mencionada, inviabilizando-se a realização do ato e a consequente obtenção da... Eita, palavreado. Inviabilizando-se a realização do ato e a consequente obtenção da perspectiva do Senhor. Saiu, né? Graças a Deus. Jair Messias Bolsonaro a respeito dos fatos. Essa situação, entretanto, não teve condão de impedir a correta compreensão e o esclarecimento do evento, escreveu a PF no comunicado. Bastava dizer no comunicado ao STF, bastava dizer assim, olha, o presidente não veio, mas também não interferiu em nada. Não é só mais fácil dizer isso, gente? Vamos fazer um remunhado desse, trava-língua lascado desse, só para dizer que a não comparecimento do presidente não atrapalhou em nada. Só para dizer isso. É para gastar papel, tinta, caneta, comer dinheiro do povo. É possível, cara. Fala sério. A delegada de Polícia Federal, Denis Dias Rosas Ribeiro, já havia indicado ao STF na semana passada que houve o cometimento de crime no vazamento de informações sigilosas, mas que Bolsonaro e Barros não seriam indiciados. Deixo, entretanto, de promover o indiciamento de ambos em respeito ao posicionamento de parte dos excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, que preconizam que pessoas com foro por prerrogativa de função na Igreja Corte só pode ser indiciado mediante prévia autorização, concluiu a delegada. A Advocacia Geral da União, AGU, responsável pela defesa de Bolsonaro no caso, sustenta que o presidente não divulgou documentos sigilosos da investigação. O argumento do órgão é que os documentos não estavam sob sigilo à época em que foram divulgados.
ao Supremo, a AGU citou o depoimento do delegado Vitor Campos, responsável pelo caso, que apresentou a mesma versão. No relatório parcial apresentado ao ministro Alexandre de Moraes, entretanto, relatório parcial, não completo, tá? A delegado escreveu que o inquérito policial era sigiloso. E aí finaliza aqui a matéria, né? E fica aqui a pergunta, né? Eu fico meio confuso com isso aqui, porque o delegado responsável diz que os documentos, então, quando foram lá, não estavam sob sigilo. A delegada disse que estava sob sigilo. Eu fico meio confuso agora, não dá para entender. Agora, vamos lá, vamos fazer de conta que o negócio está bem esclarecido e que estava tudo sigilosamente. Ora, aí vem um outro problema que me assombra. Porque eu começo a relembrar o caso Flávio Bolsonaro, por exemplo. Globo, Estadão, Folha, Veja, todo mundo publicou a dar com pau informações e documentos sigilosos. Porque parece que não, gente, parece que não. Mas o caso do Flávio Bolsonaro, que foi, diga-se de passagem agora, encerrado, né? Encerrado, sem nenhum crime cometido, que não houve nenhum indício de crime da rachadinha, como disseram. O caso do Flávio Bolsonaro era sigiloso. Mas por incrível que pareça, todo dia estava na mídia. Todo dia tinha uma informação nova. E eu não vi. Inclusive, no caso lá do apartamento do presidente Bolsonaro, que envolveu aquele negócio do porteiro, né? Lembram disso, gente? Né? Que a Globo queria porque queria divulgar informações sigilosas, e aí como o advogado do Bolsonaro não divulgou para eles, aí eles foram lá e criaram aquela história, lá, aquele rolo todo, e os caras chegaram até a ser indiciados, o Bonner chegou até a ser intimado para depor e tal, mas no fim das contas não deu em nada. Quer dizer, eu fico olhando, gente, essa seletividade da justiça. A gente vê outros sem foro nenhum divulgando toda hora documentos sigilosos. Mas parece que é assim, se o documento for a favor de Bolsonaro, né, não, se foi o presidente que divulgou, aí é crime. Se foi outra pessoa para atacar o presidente, não, aí é liberdade de expressão. Quem deixou vazar, problema. Né? Agora, a PF não indiciou nem ele, nem o Felipe Barros, né? Enfim, e aí eu fico pensando aqui comigo outro detalhe, né? Quem é que comete o crime maior, gente? Quem revela os fatos ou quem tenta omiti-los? Não estou falando do sigilo, mas estou falando da ação em si. Porque a ação é relativa a uma invasão que houve em 2018 na questão do sistema eleitoral. E o TSE, quando veio a público, falou o seguinte: olha, não aconteceu nada, foi uma invasão insignificante. Mas os relatórios já dizem outras coisas. O relatório divulgado pelo presidente já diz outra coisa. O próprio TSE, no relatório, admite a invasão do hacker no código-fonte das urnas. O cara teve acesso ao código. Então, quer dizer, não era uma coisa bobinha. Não era uma besteirinha como o TSE passou para a sociedade. Era algo gravíssimo. Então eu pergunto para vocês, quem é o maior criminoso nessa história, se for olhar por isso? É quem mente e omite os fatos como eles são? Ou quem traz à tona o que realmente aconteceu? Crime do Bolsonaro, porque estava em sigilo, a verdade. Né? Aí, o TSE não tem nenhum problema em mentir para a sociedade, tá tranquilo. O que não pode é revelar a verdade, tá em sigilo. Bom, gente, tá aí. Peço desculpas pela tosse. Estamos nos recuperando aqui ainda. Na descrição, chave Pix, conta bancária, seja um colaborador do nosso canal, seja um patrocinador daquela forcinha. Lembrando que link tá na descrição e tá no topo dos comentários a nossa lojinha. Compre por ela, você vai estar comprando uma grande varejista e ajudando assim o canal, beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Fui, gente!